Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chakshurumritan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Haribol, que bom que estamos aqui para mais uma aula. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 9, que pretendemos nesse mês falá-lo na íntegra para darmos aqui a referência total, porque já que esse capítulo 9 é chamado o conhecimento mais confidencial, então ele se torna o capítulo basicamente mais importante para que colocamos no movimento mental das pessoas que realmente querem entender Krishna. E realmente aqui nesses versos há bastante assunto dentro daquilo que se chama uma metafísica, onde o Senhor Krishna ele define esses aspectos da impessoalidade e pessoalidade, ou do impersonalismo e personalismo. Esses aspectos eles ficam definidos aqui nesse conhecimento mais confidencial. Ou seja, nós passamos a entender essa energia mística de Krishna quando ele se revela nesse capítulo 9. Então é muito importante entender como o Senhor Krishna se autodescreve dentro daquilo que é a sua energia imanifesta e a sua energia manifesta. E dentro dessa energia imanifesta existe o mundo relativo. Porém, Krishna nos ensina a concepção absoluta de sua existência, mesmo quando ele vem aqui nesse mundo de aparência e execute os seus passatempos maravilhosos, por isso que são chamados assim, maravilhosos, porque estão além da nossa concepção. Entender como Krishna, que é essa pessoa absoluta, consegue se manifestar nesse mundo. Mas depois que estudamos o Gita, entendemos que esse mundo, isso que chamamos mundo, nada mais é do que um fenômeno mental. Dessa forma, Krishna sendo o Yogesvara, o Senhor Supremo da Yoga, aquele que consegue fazer do impossível o possível, ou seja, ele consegue anular a energia de Maya, se apresentando pessoalmente aqui para nós. Esta é a misericórdia de Deus. Por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, vindo especificamente para ser o representante divino nessa era de Kali Yuga, ele pede que cantemos o nome de Krishna, que também é absoluta, e também que nos aprofundemos no estudo ou na leitura dos passatempos de Krishna, que são absolutos também em si mesmo. É dessa forma que vamos realizar Krishna de uma forma mais conveniente para o nosso coração de devoção e amor. Quando estudamos as atividades de Krishna também no Srimad Bhagavatam em relação aos seus devotos, começamos a receber essa graça interna do Senhor Krishna para entendermos a sua posição e qual foi o seu objetivo por trás
de sua vinda a esse mundo material, diante dessa manifestação de ações, né, relacionadas aos devotos, mostrando assim, né, explicitamente como é no mundo espiritual. A diferença é que aqui os passatempos de Krishna tinham, né, essa situação onde várias pessoas demoníacas, com poderes místicos, se manifestavam para tentar derrotar o Senhor Krishna. Mas lá no mundo espiritual não há assim, demônios. Lá tudo é passatempos de amor. Porém, Krishna, dentro dos seus passatempos infantis, ele conseguiu configurar muito bem essa parte amorosa, né, com as gopis, com os seus pais, com os seus amigos, de modo que está tudo lá, né? Quem se interessa realmente pela consciência de Krishna ou que quer realmente se relacionar com Deus eternamente, sair dessa posição de Maya, deve se absorver no santo nome e nos passatempos de Krishna para receber a maior recompensa que um espírito pode ter, que é prema, amor puro por Deus. Então hoje nós vamos falar o verso 3 do capítulo 9, onde Krishna está dizendo para Arjuna, né, aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Então aqui, esse verso logo inicialmente, Krishna está pedindo, né, a fidelidade nessa prática de servi-lo com amor. Se você não coloca a sua energia para se integrar em atividades de nível superior, ou seja, relacionadas com a potência interna de Krishna, você não pode alcançar Krishna. Né? Repetindo novamente o verso que eu sempre falo aqui, que Krishna fala na medida em que você se rende a mim, eu me revelo. E também Krishna diz a Arjuna no verso, né, no capítulo 11, né, só através do serviço devocional, ó Arjuna, que você pode me compreender como eu sou, como eu estou agora aqui diante de você, nessa forma absoluta. É muito importante meditarmos no que significa essa forma absoluta de Krishna, chamada, né, Satchitananda Vigraha, a essência, né? Krishna é a forma completa de toda a existência, de toda a consciência e de toda bem-aventurança. Através dessa forma de Krishna, tudo mais é manifestado na existência como passatempos de Deus. E se queremos entrar nessa relação mais íntima com Krishna, devemos ter essa fidelidade, né? Aceitando Krishna como a suprema personalidade de Deus. Mas as pessoas que não são fiéis, que realmente não querem encarar, né, o seu progresso espiritual nesse mundo, se rendendo completamente a Krishna, essas pessoas não atingiram ainda o ponto ideal de pureza de mente, onde o Senhor Krishna pode se revelar. Então essas pessoas, Krishna está falando aqui, elas voltam a trilhar, né, o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Então esse mundo material, ele é válido, né, como uma experiência do ego até o momento em que você decide, por meio dessa fé, né, não da crença em si, mas da fé, assim, onde você coloca todo o seu desejo, a sua avidez, o seu entusiasmo em querer que Krishna realmente se revele para você. Quando você faz esse, né, esforço diário de cantar os nomes de Deus, de estudar a sua mensagem, de meditar
profundamente em Deus dentro do seu coração, então você está abrindo a porta da alma para que Krishna se revele. Entende? Nós temos que dar o passo inicial para que Krishna se manifeste. É assim que funciona. E nesse esforço de cada dia, que significa a purificação progressiva de nossa mente, que vai se tornando um espelho limpo para observarmos a presença da superalma em nosso coração, Krishna acaba se revelando para nós. Então, não vamos perder essa oportunidade da forma humana, né? Essa forma humana, como eu disse na aula passada, a Batalha de Kurukshetra, nós temos a capacidade de vencer tudo aquilo que é inferior em nós, que ainda faz parte das evoluções anteriores, né? Como mineral, como planta, animais, todo esse reino instintivo, né? Que está dentro do ser humano, ele deve ser vencido para que as forças superiores se manifestem em nosso coração e possamos compreender a ciência de Krishna nesse sentido da autorrealização. Por isso Krishna pede a Arjuna que ele se levante e lute, que ele pare de se lamentar ou viver uma vida, né, morna, assim, uma vida rotineira, sem esse elemento fundamental da existência, né, pura, que é você estar avidamente desejoso de realizar o divino em seu coração. Essa avidez, ela é um sintoma do amor, né? Porque quando você entende que existe um ser supremo, que é a fonte original de todos os mundos materiais e espirituais, então, se você sabe disso e simplesmente não desloca a sua energia para compreender a intimidade dessa energia que está dentro do seu coração, então você está desperdiçando essa forma humana que Krishna te deu para você atingir, né, a meta suprema. De modo que mesmo aqui e agora, nesse corpo material, podemos atingir, né, esse fenômeno de iluminação, do qual nós sempre somos partes integrantes, né, maravilhosas e amorosas do Senhor Krishna, porém estamos vivendo no falso ego, identificado com o corpo material, grosseiro e sutil, e sendo escravos de uma energia ilusória que não tem nada a ver, cheia de dualidades, de mutabilidade, né, temporariedade, e vivemos nesse sentimento de angústia, de ansiedade, de sofrimento. Então Krishna misericordiosamente está nos dando um processo, né, lindo e simples, que é cantar o seu nome e estudar sobre os seus passatempos. Se pudermos fazer isso na associação ou presença de pessoas que já estão avançadas no caminho espiritual, isso potencializa a nossa compreensão. Porém, o fator mais importante é essa avidez de chegar, né, até Krishna, porque você já é conectado eternamente com Krishna. Só que você tem que abrir a sua mente, você tem que vencer esse falso ego que está te mantendo nesse ciclo de nascimentos e mortes desse mundo material, conforme Krishna ele está falando aqui nesse verso 3 do capítulo 9 do Bhagavad Gita. Quando estamos vivendo no falso ego, ou simplesmente assim, entendendo que Deus existe, mas a pessoa não tem assim, essa energia, esse entusiasmo para compreender Deus, e tipo assim, tem uma crença, uma religião, acredita, né, em Deus, tem uma teoria filosófica, porém a pessoa não se rende de fato.
ela não se entrega completamente a Krishna. E essa entrega é a fé que Krishna está falando aqui. A fé com obras, né? Essas obras são chamadas o serviço devocional. Então há, né, esses 9 métodos que Prahlada Maharaja, né, explicou, né, de ouvir, cantar, né, orar, adorar, fazer amizade, entregar tudo. Nesse sentido, né? Esse é o serviço devocional. O serviço devocional, ele começa com ouvir e cantar. Então, o santo nome é muito importante nesse sentido, e também ouvir a instrução dos devotos mais iluminados, para que consigamos limpar o nosso coração de todas essas impurezas da mente que são configuradas pelo ego falso, por esse sentimento de que somos matéria e assim, vivendo essa ilusão tremenda, de modo que realmente, para a pessoa que tem fé, da qual nasce esse entusiasmo, é muito natural. É natural porque Krishna, ele só está esperando esse momento, né, natural da alma, para que ele se revele. Krishna, no Bhagavad Gita, se você ler com atenção, ele diz que ele é tudo, né? O sol, a água, ele é tudo, a super-alma, a sílaba Om, isso tudo está no 10º capítulo do Bhagavad Gita. Você começa a compreender que tudo é Krishna e não tem dificuldade em captar essa realidade, além do que misticamente Krishna nos dá a graça ou a revelação de dentro do nosso coração. Então esse verso 3, logo no início do conhecimento mais confidencial, ou seja, você só vai poder entender Krishna profundamente, né, se você tiver esse elemento inicial chamado fé. Você vai ter que arriscar, vamos dizer assim, tudo para compreender a Deus, né? Essa fé, né? Você tem que ter confiança completa nessa aceitação do que Krishna fala, que ele é a suprema personalidade de Deus. E então é assim que surge, né, você abre a porta do seu coração para que Krishna se revela, né? Estou lembrando aqui dos dizeres do Mestre Cristo, né, que dizia, né, bate na porta e ela se abrirá, né? Pede e receberás. Tem também busque, né, e acharás. Dessa forma, né, o Mestre Cristo, que era um ser realizado, também explica que Deus se revela quando você, podemos falar assim, quanto mais você perturbar a Deus, batendo na porta interna, né, tipo, eu quero entender, eu quero de qualquer forma, Hare Krishna, me coloca a seu serviço, ó Deus, não, eu quero, então, assim, Krishna quer ver esse seu vigor, né, esse vigor de realmente desejá-lo, né. Krishna diz, né, Bahunam Gyamanante Gnanavam Mam Prapajate Vasudeva Sarvanti Samahatima Sudulabha. Depois de muitos nascimentos e mortes, você chega numa vida que você já está assim, totalmente consciente da insanidade material, que essa vida é uma alucinação. Você consegue compreender porque você já viveu tanto isso, que você já está, né, assim, de saco cheio dessa vida material. Então tudo se torna assim, sem doce, né? Não tem assim mais aquela importância, porque a alma chega a um momento, né, que depois de muitos nascimentos e mortes, ela entende que existe uma consciência suprema, Vasudeva, e aí essa pessoa se rende a essa consciência definitivamente. Isso é o que se chama fé, e a pessoa começa a entrar em meditação, a estudar, a cantar o nome, e bate na porta interna, bate, até que Krishna uma hora vai abrir, porque ele está percebendo o desejo real dessa alma, né, que se chama um devoto de Krishna, aquele que está praticando
um serviço devocional. Então, bater na porta é uma espécie de serviço. Você está servindo a sua própria alma para realizar o propósito supremo da vida. Então, busca esse conhecimento com toda a sua energia. Não fica pensando em outras coisas assim que não tem nada a ver com a vida espiritual. Então você fica no ego, se envolvendo com os assuntos, né, materialistas, com política, com religião. Tudo isso aí em Kali Yuga é muito demoníaco. Você não vai consertar o mundo. Além do que, Krishna, ele está controlando o mundo. Porém, quando você está em Krishna, você está no mundo da potência interna de Krishna. As pessoas têm muito medo de se render, né, a Krishna, achando que se não estiverem assim, labutando, sofrendo no mundo, tentando mudar o mundo, então elas não vão ter nada, né, que a vida delas vai ser assim, muito ruim, porque isso é o ego que está falando. Krishna fala que tão logo nos rendamos a Ele com essa fé, com esse coração totalmente rendido, então Ele vai suprir a gente, porque Krishna Ele está controlando, mas a sua fé é muito fraca, né? Como diz, né, o Cristo, né? Sempre refiro a esse mestre que também é um mestre do meu coração, que ele está dizendo que Deus ele já sabe que você precisa, imagina, é Deus, é Krishna, ele já sabe o que você precisa, não precisa assim, ficar tão preocupado, tão medroso quanto ao seu futuro, porque essa coisa de passado, futuro, presente são assim, ilusões. Só existe a presença de Deus na existência, e quando você está existindo nessa presença de Krishna, naturalmente, né, como se diz, virão os acréscimos materiais e espirituais. Krishna ele vai te dar o pão de cada dia, da forma como ele achar conveniente, e vai também usar a sua alma para falar sobre ele, para levar luz aos corações dos homens que estão aí carentes, sofrendo, né, brigando, invejando, competindo. Então, dessa forma, tudo se torna bem-aventurado, porque a sua vibração, quando está em Krishna, você naturalmente vibra na realidade, na transcendência. E aí você se torna um ser poderoso como uma parte integrante de Krishna. Você passa a ter, né, destemor. É isso que Krishna quer nos mostrar no Bhagavad Gita, né? Mashukaha, né? Não temas. Por que você está duvidando, né? Por que você está hesitando tanto em voltar para Deus? Ou para realizar o divino no seu coração, agora mesmo, nessa forma humana de vida. Você não precisa sair da forma humana para realizar Deus, porque tudo já é Krishna. Entende? Então, no Bhagavad Gita, no capítulo 10 e no capítulo 11, Krishna mostra para Arjuna assim, a forma universal, né, para que ele possa compreender que tudo é Krishna. Krishna é o universo, né, dentro de cada um. Esse é o nosso poder. Mas, infelizmente, estamos assim limitando a nossa existência como se ela fosse, né, um corpo material. E estamos assim criando uma insignificância nossa diante do universo, e nós somos deuses. Somos co-criadores com Krishna do nosso mundo material. Isso é compreender a excelência do viver. Porque a pessoa que tenta viver uma vida sem estar conectada conscientemente com Krishna, essa pessoa ela está morta. É como se fosse uma morte, como uma pessoa que estivesse sonhando assim. Ela não está desperta para aquilo que nos traz sempre felicidade. Então somos construtores do nosso próprio mundo. Temos que saber fazer isso.
adequadamente, através da intuição, né, da luz brilhante de Budi, esse corpo ainda ilusório, mas dentro do nosso coração, que ilumina a nossa mente para que criemos a realidade da consciência de uma forma satisfatória e positiva para usar a energia material de Deus, que é um presente para a alma, principalmente essa forma humana, para voltar para Ele. Assim, o nosso poder é essa capacidade de usar todos os elementos da energia material para transcender essa ilusão e ficar, né, presente com Krishna, mesmo agora. Poder de Deus não significa que vamos controlar o mundo ou que vamos ter poder místico para, assim, exibição, né, do ego. Tudo isso é empecilho. Não temos que explorar o mundo, nem mudá-lo, nada disso. Temos apenas que entender que já é mais tarde, né? Já é tarde, assim, temos que sair desse mundo de ilusão, dessa concepção ilusória do ego. A hora é sempre agora. E Krishna fala, temos que ter fé, confiança em Krishna, porque é só Krishna que vai nos retirar daqui, porque Krishna é o Senhor da ilusão. Estamos em ilusão porque não temos fé em Krishna, né? Somos infiéis. De alguma forma, nos acostumamos com essa dita normalidade material e vamos ficando aqui de vida em vida, perdendo essa oportunidade maravilhosa de encontrar Deus, agora mesmo em nosso coração. Então vamos, por favor, né, acordar desse sonho, vamos ter entusiasmo para encontrar esse Deus, né, dentro do nosso coração e realizá-lo. Então, né, pede, né, pede e receberás. Palavras, né, do mestre, né, pede, né, Deus, assim, pede, Krishna, por favor, ora assim, não como um mendigo, né, mas com esse sentimento de que você entende que é um filho, né, maravilhoso de Deus, um mestre, né, oculto nesse mundo, assim, da luz. Pede a Krishna. Tem que pedir, porque Krishna, ele está à disposição de todo mundo, ele vai oferecer tudo que você pedir, tanto material como espiritual. Mas o devoto entende que ele só pede, né, material para que, algo material para que isso possa ser usado no serviço devocional a Krishna. É dessa maneira que a matéria não cria obstáculos em nosso avanço espiritual, e você também, né, pede essa realização espiritual. Então, Krishna, ele fica muito feliz quando vê uma alma que está praticando constantemente a vida espiritual e também está se desapegando da vida material, nesse sentido de que ela não quer mais explorar ou desfrutar dos seus sentidos, os objetos dos sentidos, porque é exatamente isso, como vimos no capítulo 3 do Bhagavad Gita, que está prendendo a alma, esse modo da paixão, essa luxúria, né? Esse desejo desenfreado de repetir prazeres transitórios, que acabam, né, prendendo a alma num ciclo vicioso. E isso é a causa dos nascimentos e das mortes, né, contínuas aqui no mundo material. Então esse verso é fundamental se você quer ter o conhecimento confidencial de Deus. A coisa mais importante é essa fidelidade. Você tem que ser fiel, né? Então vamos meditar muito no que significa isso, né? Assim como um cachorro é fiel ao seu dono, da mesma forma essa fidelidade alegre e totalmente entregue é como devemos ter em relação a Krishna. Os devotos até brincam, né, quando bota o colarzinho de Tulasi, que ele representa a coleira onde você admite, né, que é o cão servidor de Krishna, né?
No meu caso, eu seria pastor alemão. Mas, basicamente, essa é a ideia que Krishna está nos dando aqui nesse verso 3. Então, vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada e ir comentando, né, em cima. Srila Prabhupada está dizendo que os infiéis não podem adotar este processo de serviço devocional, que este é o significado desse verso. Você não pode servir a Deus se você não tem amor pela causa, né? Você não pode, assim, servir a alguém se você não quer assumir a posição de servo. E essa posição de servo em relação a Krishna é a posição mais elevada da existência. Na verdade, essa é a nossa posição eterna como partes integrantes, né, de Krishna. Não é assim um serviço assim, material como comumente observamos na matéria, mas é um serviço glorificado. É uma situação onde revivemos aqui, né, nesse mundo material, como, né, um tipo de estágio nessa forma humana, essa atitude servil que fazemos eternamente no mundo espiritual. No mundo espiritual, servimos ao amor de Deus, que é a bem-aventurança. Quanto mais servirmos a fonte da bem-aventurança, mais bem-aventurado ficaremos, porque somos partes integrantes dessa felicidade suprema chamada Krishna. Entende? Então, Prabhupada está dizendo que a fé surge da associação com os devotos. Isso é muito importante, né? Você se assemelha àqueles com quem associa, né? A sua mente, né, se torna ela se formata de acordo com a energia das pessoas que você está vivendo. Então, dentro do possível, sempre que você puder, se associe com as pessoas de mentes mais puras, para que essa fé, esse entendimento, a nível de energia mesmo, né, de contato íntimo, ou pela internet, depende, né, tudo depende do que você quer, essa associação vai aumentar a sua fé, porque as pessoas que estão rendidas a Krishna estão potencializando tudo, porque as pessoas que estão em Krishna estão vibrando Krishna. É nesse sentido que Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele fala, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. San quer dizer união, Kirtana, glorificação. Todas as pessoas que estão glorificando, unidas a Deus, potencializam em si mesmas, através dessa união amigável, promovem, né, a fé em seu coração. Então é uma ajuda, né? Ninguém deixa o outro esquecer de Krishna, porque está todo mundo falando de Krishna de alguma forma, né? Prabhupada diz que as pessoas desafortunadas, mesmo depois que as grandes personalidades lhes fornecem toda a evidência contida nos Vedas, continuam sem ter fé em Deus. Elas são receosas e não podem fixar-se no serviço devocional ao Senhor. Logo, a fé é um importantíssimo fator para o progresso em consciência de Krishna. Entende? As pessoas, quando não estão preparadas assim, porque tudo também vem de uma progressão de evolução de consciência durante as encarnações. E mesmo que você fale o conhecimento espiritual assim, de maneira muito clara e simples para algumas pessoas, elas são desafortunadas nesse sentido, né, que não entendem. É como você falar de matemática da universidade para uma pessoa que não aprendeu ainda a tabuada. Mesmo que você tente falar numa linguagem mais simples sobre essa matemática, a pessoa não pode assim, entender, porque ela não compreende a natureza dos números, né?
vamos colocar assim. Então, até mesmo Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele fala no seu segundo verso, né, do Shikshastaka, sobre a natureza do santo nome, que é a bênção para toda a humanidade, porque liberta a pessoa da energia material, mas as pessoas são desafortunadas porque não sentem atração por esses nomes. Imagina, é como se Krishna aparecesse assim, pessoalmente na sua frente, mas você não pode compreender Krishna porque você não tem conhecimento, não tem interesse, né? Você não tem fé, não tem esse desejo interno de realizar Deus. A sua mente ainda está muito nos modos da paixão e da ignorância, vivendo assim completamente no ego, de modo que Kali Yuga isso se torna assim relevante, né? As pessoas assim, em sua maioria, se encontram nessa atitude egóica de viver, né, esse mundo assim, da melhor maneira, querem fazer arranjos para ter assim, uma situação confortável materialmente e esquecem que existe um controlador supremo dessa forma, né? Então, essas pessoas que são desafortunadas e hesitam, né? Hesitam porque não tem fé, assim, é normal, vai hesitar mesmo. Não entende que elas têm que aceitar esse compromisso com Krishna, entendendo que ele é a pessoa suprema. Se você não faz isso, então você não vai conseguir se fixar no serviço devocional, fazer atividades que estejam completamente associadas para tentar satisfazer o Senhor Supremo. É lógico que Krishna ele já é autossatisfeito, ele não precisa do nosso serviço, porém, através do nosso serviço, estamos beneficiando a nós mesmos. Porque esse serviço devocional é a conexão com Krishna, é a forma de ligarmos a nossa energia com a energia de Krishna, a energia com o energético, né? Então, serviço devocional é a forma que, quando praticada com fé e avidez, vai fazer com que Krishna se revele, né, se manifeste na vida de cada pessoa que realmente o adotou. Então, a fé, como diz Prabhupada, é basicamente um fator assim, da maior importância para o progresso em consciência de Krishna, inicialmente, né? Com essa fé vão vir as etapas superiores, né, de apego, assim, até o momento em que você adquire o amor puro por Krishna. Tudo começa com essa fé, é fundamental, né? Seguindo a isso, então, o Srila Prabhupada diz que, né, no Chaitanya Charitamrita se diz que fé é a plena convicção de que, pelo simples fato de servir ao Senhor Supremo, Sri Krishna, pode-se alcançar toda a perfeição. Então, aqui é uma definição de fé, né? Fé é isso, você tem, assim, é interessante aqui repetir, assim, a plena convicção, não é simplesmente aceitar, assim. Você tem que entregar-se completamente a essa convicção. A sua energia só vai ser moldada divinamente quando você colocar toda a sua força nesse serviço devocional ao Senhor Supremo. Então, a perfeição vem do quanto você está se rendendo perfeitamente a Krishna. Então, isso é o que se chama a verdadeira fé. Não essa fé como entendemos, assim, eu vou acreditar mesmo sem ter realizado. Não, você, a partir do momento em que você se entregar realmente a Krishna, assim, imediatamente, Krishna, ele corresponde no seu coração. Não é uma fé cega, é uma fé com a compreensão revelada de Deus através de um conhecimento, de um ensinamento. Não é assim, fé, vou me entregar para Deus e... isso não existe. Se você fizer isso, será mais um, né, que poderá ser facilmente enganado
por pessoas, né, de má índole, assim. Pessoas, né, lobos vestidos de cordeiros vão fazer a sua cabeça, né? Porém, quando você se rende, canta o santo nome com essa fé inabalável, essa convicção plena, então Krishna, ele se manifesta muito docemente, né? Eu recomendo, né, o contato com esse ser maravilhoso, doce, que é o Senhor Krishna. Você vai se surpreender com o carinho que Deus tem por você, mas, infelizmente, né, estamos negando esse amigo supremo, que é o único eficaz. Nada falta na vida de um devoto quando ele está nessa situação de amor por Deus, né? Então, amai a Deus sobre todas as coisas. Essa é a instrução superior, né? Você tem que deixar de lado toda a sua energia que ama as coisas ilusórias, temporárias, e colocá-la assim integralmente nesse amar a Deus. Essa é a recomendação de todos os seres elevados que realmente já estão vivendo em Deus. Há um verso então aqui que Srila Prabhupada fala do Srimad Bhagavatam 4:31-14. Ele diz: regando a raiz da árvore, seus galhos, ramos e folhas se satisfazem, e suprindo comida ao estômago, satisfazem-se todos os sentidos do corpo. De modo semelhante, quem se ocupa no serviço transcendental ao Senhor Supremo satisfaz automaticamente todos os semideuses e todas as outras entidades vivas. Então, esse verso do Srimad Bhagavatam está mostrando que o processo é muito simples, que se amamos a Deus sobre todas as coisas, nessa atitude de serviço amoroso, vamos satisfazer automaticamente todos os outros desejos que poderíamos ter, né, nessa vida dita material, aplicando a nossa energia amorosa de uma forma ignorante, incorreta. Porque se sabemos que Krishna é a fonte de tudo, devemos render o nosso amor à fonte suprema. E naturalmente, se Krishna é tudo e estamos depositando o nosso amor aos seus pés de lótus, todo o nosso amor está sendo expandido para a existência em geral. É simples entender isso, né, a nível da fé. Se há um ponto de referência, se há um Deus a quem você adorar, uma pessoa que é revelada, né, Krishna mesmo se revelou aqui nesse mundo para nós, então a sua fé vai alcançar essa abrangência de entendimento, onde você vai poder, né, receber confidencialmente a revelação de Krishna. Então, conhecimento mais confidencial está à sua disposição quando você muda de atitude mental e canaliza a sua energia para Krishna. Então, Prabhupada está falando que após ler, né, o Bhagavad Gita, deve-se chegar prontamente à sua conclusão, que é desistir de todos os outros compromissos e adotar o serviço ao Senhor Supremo, Krishna, a personalidade de Deus. Fé é quando se está convencido desta filosofia de vida. Logo, o processo da consciência de Krishna, no qual, né, entramos ou nos movimentamos, por isso que se chama, né, o movimento da consciência de Krishna, esse processo é o desenvolvimento desta fé. Como falamos anteriormente, o primeiro degrau é a fé e o último degrau é prema, né, o amor puro por Krishna. Através dessa fé, vamos ativando as energias em nosso coração para dar uma abertura dessa porta espiritual para que Krishna, né, comece a se revelar, e então o nosso amor natural por Ele é despertado.
e vamos alcançando os níveis mais elevados de consciência amorosa que se expande eternamente no mundo espiritual. Logo, o mundo espiritual é o avanço em amor divino. É algo assim inconcebível, né? Se estamos aqui buscando essas pequenas felicidades falsas através de prazeres temporários e já nos sentimos assim, né? Sentimos o gostinho da bem-aventurança pervertida nesse corpo material. Imagina quando você tiver com um corpo espiritual e sentindo assim integralmente essa felicidade, e quanto mais você se aproxima de Krishna, né, no mundo divino, a sua felicidade aumenta assim cada vez mais. Então é inconcebível, e mais inconcebível ainda é essa felicidade de Krishna, né, que se manifesta como Srimati Radharani. Dessa forma podemos entender a loucura de Krishna, que ele está sempre atrás dessa felicidade, dessa bem-aventurança personificada, Srimati Radharani. Logo assim, no mundo espiritual também vamos estar assim completamente alucinados, para que o casal Radha e Krishna esteja sempre junto, e Srimati Radharani vai estar sempre nos conduzindo, né, para essa associação com Krishna de serviço. E então isso é loucura devocional que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu demonstrou em seus passatempos, né? Nesse nível assim de ausência divina, né? Essa ausência, essa separação de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu nos deu o exemplo, assim. Ele ficou completamente desorientado, dando assim o exemplo, né, de um devoto puro de Deus. Esses sintomas de êxtase maravilhosos que vamos assim absorvendo enquanto estudamos a consciência divina, né? De modo que, se aqui nesse mundo material estamos vivendo para Krishna dessa forma sincera mesmo, é algo do seu coração com Krishna, não envolve nada assim externo, entende? Autorrealização. O problema é de você com Krishna. Quanto você está sendo honesto com você mesmo, porque você não pode enganar Deus, não pode se fingir de devoto de Krishna, entende? Ninguém pode assim lubridiar Krishna. Krishna diz no Bhagavad Gita que ele é o supremo trapaceiro, né? Ele é o rei das trapaças. Então não tem como você fazer um jogo de engano com Krishna. Mas tão logo você seja um fiel amado, né, de Krishna, então essa amizade imediatamente, né, imediatamente surge quando você não hesita em se render de fato a Krishna. E quando você está aqui no mundo material servindo a Deus, automaticamente, né, você satisfaz todos os semideuses, todas as outras entidades vivas, porque às vezes estamos querendo, né, satisfazer um ser superior, ou, né, um agente da natureza, mas se você adora Krishna, automaticamente você adora todo mundo, porque todo mundo, todas as formas, tudo é uma expressão da manifestação de Krishna, né, de Vishnu. Então isso é formidável, você entender que fazendo somente uma coisa você está agradando tudo, não precisa perder energia, né, direcionando para isso ou aquilo. Agrade a Krishna e automaticamente tudo já está resolvido na sua vida. É simples assim, é simples. Mas a mente e o ego assim, são completamente loucos. Repetindo, então, essa fé, né, o desenvolvimento dessa fé é que é o processo da consciência de Krishna. Prabhupada diz que há 3 categorias de devotos conscientes de Krishna. Na terceira classe, né, agora ele está falando em relação à fé, né? Na terceira classe estão aqueles que não têm fé, mesmo que formalmente ocupem-se em serviço devocional, eles não podem alcançar o nível de perfeição mais elevada. É bem provável que acabem tropeçando. Talvez eles fiquem ocupados, mas como não têm essa convicção e fé plenas,
é muito difícil que continuem em consciência de Krishna. Prabhupada diz que ele observou, né, no desempenho de suas atividades, né, na sua missão, na sua vinda missionária aqui no Ocidente, ele viu essa experiência prática de que algumas pessoas vêm, recebem esse conhecimento de Krishna e com algum motivo subjacente, eles juntam-se à consciência de Krishna e logo que a sua situação econômica melhora um pouco, elas abandonam este processo e reassumem os seus velhos hábitos. Esse é o devoto, né, de terceira classe, que busca Deus, mas por trás essa fé é fraca, né? Então, tão logo algum problema seu que estava, né, se fazendo com que ele fugisse disso para se refugiar em Deus, se resolva, ele deixa, né, Deus de lado. Na verdade, ele nunca foi assim de Deus. Então, é normal, né? São os neófitos, os iniciantes assim. Então, Prabhupada diz que é apenas com fé que se pode avançar em consciência de Krishna. Não há outra maneira. Então, essa lição aqui que nós estamos falando é para você se absorver nesse sentimento da fé. Estude isso, medite nisso. Não adianta você querer avançar em consciência de Krishna se você não confia que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Fácil compreender isso. Então, quanto ao desenvolvimento da fé, entende-se que um devoto de primeira classe em consciência de Krishna é aquele que é versado nos textos do serviço devocional e alcançou fé firme. Aquele que realmente tem o conhecimento, né, escritural, que entendem o que estão fazendo. Eles não caem mais porque eles estão vivendo nessa potência de Krishna. Mas tem que ser assim, devoto de primeira classe. Não assim, devoto que se finge, né, ou se faz de primeira classe, mas que tem muito conhecimento e erudição, mas acabam caindo porque a sua fé realmente não é assim, firme, completamente em Krishna. Ainda há resquícios de desejos materiais, de ego, né? Pessoas que têm esse prazer em aceitar assim, discípulos, muitos discípulos. Na verdade, então, assim como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ensina em suas orações, que você pede assim para, não quero ter discípulos, né? Nem riquezas, quero ter nada disso, nem sensualidade, quero apenas prestar-te a serviço, assim, motivado, nascimento após nascimento. O Senhor Chaitanya, como um devoto puro, de primeira classe, nos dando, né, o exemplo de um devoto puro, ele fez essa oração para que entendamos o que é um devoto de primeira classe. E na segunda classe estão os que não são muito adiantados em compreender as escrituras devocionais, mas que têm a fé firme de que Krishna Bhakti, ou serviço a Krishna, é o melhor caminho, e assim o adotaram de boa fé. Isso aí, Krishna Bhakti, mesmo que você não tenha o conhecimento igual um devoto de primeira classe que está com a fé completamente firme, né, devido ao desenvolvimento de seu amor por Krishna, o devoto de segunda classe, ele compreende, né, porque Krishna dá a misericórdia e a graça ao devoto de segunda classe, que não é necessariamente um erudito que tem conhecimento das escrituras, mas ele realmente teve a sinceridade de coração, a avidez. E quem mantém a fé do devoto é Krishna, porque essa fé é mantida através da conexão real de sentimento que é intercambiado entre o devoto e Krishna. Então, esses devotos adotam, né, de boa fé o serviço devocional, porque compreendem, né, recebem essa misericórdia de Krishna. Então, Prabhupada fala que esses devotos, eles são superiores à terceira classe, que não têm conhecimento perfeito acerca das escrituras, nem boa fé.
mas através da associação com os devotos, né, e com simplicidade, ele está tentando, de alguma maneira, seguir esse processo, né, de desenvolvimento da fé na Bhakti Yoga, em tentar, né, tornar Krishna o centro da sua vida. Prabhupada continua falando que na consciência de Krishna, o devoto de terceira classe pode cair, mas quem está na segunda classe, chamado, né, Madhyama Adhikari, não cai. E o de primeira classe, o Uttama Adhikari, não tem nenhuma possibilidade de cair. Então são níveis de integração com a consciência de Krishna, onde o devoto, né, cai significa que ele entra na consciência do ego. Então o devoto de primeira classe, ele transcende o ego, né? O de segunda classe usa assim o ego da melhor forma possível para estar nesse processo de fé, onde um dia vai transcendê-lo completamente. E o neófito, o devoto de terceira classe, ele vive mais no ego do que no espírito. Então, a Prabhupada diz que na primeira classe, o devoto, na certa, fará progresso e conseguirá o resultado final. Quanto ao que, em consciência de Krishna, pertence à terceira classe, embora acredite que o serviço devocional a Krishna é muito bom, ainda não adquiriu de escrituras como o Srimad Bhagavata e o Bhagavad Gita o devido conhecimento acerca de Krishna. Entende? Temos que ter esse conhecimento para aplicar a nossa fé. Muitos que estão aplicando a sua fé em reverência, né, ou tentativa de amar a Krishna, porém não tem o conhecimento de Krishna, a fé dele é muito fraca. Não é assim a fé como Krishna está falando aqui nesse verso, né? Então Prabhupada diz que às vezes esses devotos de terceira classe em consciência de Krishna têm alguma tendência para Karma Yoga e Jnana Yoga, e às vezes se perturbam, mas logo que a infecção de Karma Yoga ou de Jnana Yoga é debelada, eles se tornam devotos de segunda ou primeira classe em consciência de Krishna. Então a infecção de Karma Yoga é mais ou menos assim uma relação de interesse com Krishna, né? Onde você se torna assim um devoto bonzinho para receber coisas de Deus dessa forma, né? Ou se dedicam à adoração, assim, a algum semideus, essa forma. Jnana Yoga é conhecimento, né? A pessoa está ali com Krishna, mas ela está mais interessada em saber sobre Krishna do que se devotar a Krishna. Então, às vezes, mesmo o conhecimento, toda a teoria sobre Deus, quando alijada da devoção a Deus, ela se torna assim algo também como um tipo de obstáculos, né? Saber muito de Deus não é tão importante como a pessoa devotar o seu coração a Krishna, porque Krishna se manifesta através do amor, né? Da devoção, do serviço devocional. Prabhupada diz que a fé em Krishna também se divide em 3 fases e é descrita no Srimad Bhagavatam. Apego de primeira classe, apego de segunda classe e apego de terceira classe são também explicados no 11º canto do Srimad Bhagavatam. Aqueles que não têm fé, mesmo após ouvir sobre Krishna e a superioridade do serviço devocional, pensando ser um simples elogio, acham o caminho muito difícil, mesmo que procurem se ocupar em serviço devocional. Para eles, há pouquíssima esperança de obter a perfeição. Assim, a fé é muito importante no desempenho do serviço devocional. Então, todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada. De modo que aqui, nessas últimas palavras, é dito que se você pensa que é um elogio exagerado, né? Ouvir o que se fala sobre Krishna e a superioridade desse processo do serviço devocional, então, se você tenta praticar isso aí dessa forma, né, desafiadora, isso vai ser um caminho muito difícil.
que o desafio está longe do amor. Você tem que aceitar Krishna e o serviço a Ele como a coisa mais elevada dentro daquilo que seja uma prática espiritual. Então, quando você se rende completamente com fé a esse processo de servir, né, em suas várias nuances, então você vai obter essa perfeição divina, que a ideia é chegarmos a essa etapa de primeira classe. Então a segunda classe já é, né, bem aceita, assim, porém um dia chegaremos a esse ponto da devoção pura por Krishna, onde estaremos tão firmes em nosso propósito, né, amável, né, junto, integrados com a amizade, a confiança, o carinho de Krishna, que automaticamente, após a morte desse corpo físico, seremos levados com certeza para o mundo espiritual, de acordo com a revelação de Krishna, com o que ele promete aqui mesmo, né, no Bhagavad Gita, dentro desse capítulo, o conhecimento mais confidencial, que vamos continuar lendo, né, aos poucos aqui, para nos dar esse êxtase, né, do conhecimento real dentro da nossa alma. Então espero que vocês tenham gostado, né, dessa exposição de hoje. Eu gostei muito. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.